Vamos resolver mais uma questão de concurso para professor de física, dessa vez questão do IFRN 2025. O vetor posição R de uma partícula é descrito pela equação horária a seguir. Então a gente tem aqui essa equação horária que vai me dar a posição da partícula. A gente tem, um vetor posição dado em coordenadas cartesianas, onde a gente tem três componentes, um ao longo do eixo x, outro ao longo do eixo y e a terceira ao longo do eixo z. E a gente consegue ver que essa equação aqui, ela depende do tempo, As três componentes têm essa dependência do tempo. Considerando que I, J e K são vetores unitários ortogonais, que T representa o tempo em segundos, e que A igual a 2 metros, B igual a 3 metros, C igual a 6 metros e π igual a 3,1, o módulo da velocidade desta partícula após 1 segundo de movimento é de aproximadamente, e a gente tem essas opções, tá? Lembrando que a questão está falando aproximadamente, Então a gente vai fazer os cálculos e no final a gente vai olhar qual é que dessas respostas aqui é mais próxima da resposta que a gente obteve, tá? Então, A 50 km por hora, B 70 km por hora, C 20 km por hora, D 100 km por hora. Lembrando que a gente pode ver que todos os coeficientes dados, estão em metros e o tempo, ele dá, a gente quer saber a velocidade da partícula após 1 segundo de movimento, então tempo em segundos. Então, a gente vai obter essa velocidade, a princípio, em metros por segundo, e depois a gente vai ter que converter para quilômetros por hora para marcar a resposta correta. Como é que a gente vai resolver essa questão? A gente tem que saber que o vetor velocidade dessa partícula como função do tempo, ele é obtido através da derivada dessa equação horária da posição aqui, que representa o vetor posição da partícula como função do tempo. Então, a gente tem essa função horária, a gente precisa derivá-la em relação ao tempo. Quando a gente fizer essa derivada das três componentes, em x, em y e z, a gente vai obter o vetor velocidade como função do tempo. E a gente vai poder, aí sim, substituir 1 segundo e saber qual é o módulo da velocidade dessa partícula, tá? Após 1 segundo de movimento. Então, a primeira coisa a fazer é derivar essa equação horária da posição da partícula. Então, está aqui, repetir o vetor posição como função do tempo. Vou ter que fazer essa derivada do vetor posição no tempo. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Como eu tenho aqui a minha variável de tempo dentro do argumento do cosseno, nesse primeiro termo, ao longo do eixo x, e dentro do argumento do seno, na componente ao longo do eixo y, então eu vou precisar aplicar uma regra da cadeia, Tem que fazer a derivada do cosseno no tempo e depois multiplicar pela derivada do argumento. Então, para esse primeiro termo aqui, quando eu fizer a derivada dele no tempo, vou ter que fazer a derivada de 2π vezes t. Derivando esse argumento com relação ao tempo, a resposta vai dar 2π, já está aqui do lado de fora, tá? Já coloquei aqui. E a derivada de cosseno é menos seno do mesmo argumento, Menos seno de 2πt. Então, vai ficar menos 2π vezes a, que já existia aqui, vezes seno de 2πt. É o que a gente tem aqui para a equação do vetor velocidade, tá? Essa aqui é a componente x dele. Para a componente y, a mesma coisa, tá? Sendo que eu vou fazer a derivada da mesma forma do argumento, 2πt, vai simplesmente sobrar 2π, vezes a derivada de seno, seno de um argumento, derivada de seno é cosseno, tá? Então, vai ficar cosseno de 2πt, que é o mesmo argumento que eu tinha antes. Então, para a minha coordenada y, do meu vetor velocidade, vou ter 2πb vezes cosseno de 2πt ao longo do eixo y, E essa daqui, a mais simples, eu tenho simplesmente uma variável de tempo aqui multiplicando esse coeficiente c. Então, vai ficar só c ao longo do eixo z. O meu vetor velocidade dessa partícula como função do tempo. E aí, o que é que eu tenho que fazer agora, Eu tenho que saber quanto é que vale
cada uma das componentes do meu vetor velocidade exatamente no tempo que ele quer que eu avalie o módulo, né, desse vetor. Quer que eu avalie o módulo do vetor depois de ter passado 1 segundo do movimento. Então, no lugar de todas as variáveis que eu tenho de tempo, né, agora só tenho o tempo na componente x e na componente y, né? A componente z da velocidade não depende do tempo. Então, no lugar de t aqui eu coloco 1, vai ficar só seno de 2π. Aqui na componente y eu tenho cosseno de 2πt. Quando eu substituir 1, vai ficar só cosseno de 2π. E agora sim eu posso calcular o valor do seno e do cosseno de 2π. A gente sabe o que? A gente sabe que seno de 2π é 0. Então, toda essa componente aqui vai ser anulada, né? Porque vai ser multiplicada por 0. Então, o meu vetor velocidade, depois de 1 segundo de movimento, a velocidade não tem componente x. E cosseno de 2π é 1, então a minha componente do vetor velocidade vai ser simplesmente 2πb. Meu vetor velocidade, depois de 1 segundo de movimento, a componente x não existe mais, componente y vai ser 2πb e componente z vai ser simplesmente esse c. Né? E aí agora eu vou substituir os valores que a questão me deu. A questão manda substituir no lugar de π 3,1, no lugar de b 3, no lugar de c 6. Então minha componente y da velocidade vai ser 2 vezes 3,1 vezes 3, que vai dar 18,6 metros por segundo. Se lembra que agora eu estou com um vetor velocidade, então minhas unidades são em metros por segundo. E para a componente z do vetor velocidade, eu vou ter 6 metros por segundo. Então, esse é o vetor velocidade da partícula após 1 segundo de movimento. Componente x da velocidade é 0, componente y é 18,6 metros por segundo, componente z é 6 metros por segundo. O que é que eu tenho que fazer agora? Né? Se ele quer saber qual é o módulo da velocidade da partícula após 1 segundo de movimento, eu tenho que tirar a raiz quadrada de todas as componentes do vetor velocidade, nesse tempo aqui, né, elevados ao quadrado, certo? É assim que a gente encontra o módulo. Então, o que é que eu vou fazer? Módulo do meu vetor velocidade após 1 segundo de movimento é raiz quadrada. Né? Se eu quisesse ser mais completo, eu começaria com 0 ao quadrado, né? Que não vai ter influência nenhuma, então nem coloquei. Componente y da velocidade é 18,6 ao quadrado, mais componente z, 6 ao quadrado, né? E tira a raiz quadrada. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que simplesmente fazer os cálculos. Pegar 18,6 elevado ao quadrado dá 345,96. 6 ao quadrado é 36. E agora eu vou começar a fazer aproximações, porque a questão diz que ela quer que você encontre o valor aproximado, né? Qual é o valor mais próximo, né? Nas opções que ele deu ali, para a gente marcar a resposta correta. No lugar de 345,96, considero que aqui é 346 mais 36, vai dar aproximadamente raiz de 382, que é aproximadamente 19,5 metros por segundo. Então, esse aqui é aproximadamente o módulo da velocidade dessa partícula após 1 segundo de movimento. Agora, partindo para de fato responder, a questão ela não me dá opções em metros por segundo, ela dá opções em quilômetros por hora. Então, já obtive aqui a minha resposta, 19,5 metros por segundo. Para converter para quilômetros por hora, a gente faz o que a gente aprende lá no início, né, quando a gente está estudando cinemática. A gente simplesmente pode utilizar a multiplicação pelo fator 3,6. Né? Multiplica por 3,6 e converte para quilômetros por hora. Então, o módulo do meu vetor velocidade depois de 1 segundo de movimento vai ser 19,5 vezes 3,6 quilômetros por hora. Eu multiplico por 3,6, eu pego a minha resposta e converto de metros por segundo para quilômetros por hora. Meu resultado vai ser aí aproximadamente 70,2 km por hora. Obviamente, o resultado mais próximo é o que está na opção B, né? Que são 70 km por hora. Então, o gabarito da questão é a letra B. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E até a próxima.